E uma triste realidade: monumentos históricos por todo o país sofrem com abandono e falta de recursos para os serviços básicos de manutenção. Veja na reportagem de Rodrigo Gomes. O Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, construído entre as décadas de 1930 e 40, se transformou no marco da arquitetura moderna no Brasil, inclusive sendo sede de 2 ministérios na época em que o Rio era capital federal, o da Educação e da Saúde Pública. Com 16 andares e fachada revestida, com azulejos de Cândido Portinari, o projeto do prédio foi assinado por alguns dos mais importantes arquitetos brasileiros, como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Carlos Leão. Tem ainda jardim criado por Burle Marx, outro ícone brasileiro. Até o Museu de Arte Moderna de Nova York se rendeu ao charme e deu a ele o prêmio de edifício mais avançado do mundo em 1943. O Palácio Capanema foi tombado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E apesar do seu valor histórico e cultural, o prédio foi incluído pelo ministro Paulo Guedes na lista de 2.000 imóveis que podem ser colocados à venda em um feirão do governo federal. Em todo o país, a situação também é complicada para muitos monumentos, como a Igreja Nosso Senhor dos Passos, em Cuiabá, que corre o risco de cair por falta de manutenção e preservação. São quase 250 anos de história que apodrecem no tempo, apesar de ter sido também tombada pelo IPHAN. Por conta do tempo, da chuva, do movimento intenso de carro, está havendo rachadura nas paredes e um afundamento. Um dos vários reflexos dos cortes financeiros sofridos pelo Ministério do Turismo que abriga o IPHAN. Em 2021, o orçamento da pasta foi de 321 milhões de reais, o menor em 6 anos. No ano passado, chegou a quase 400 milhões de reais. Em 2019, passou de 450 milhões de reais. Fundado nos anos 30, o IPHAN, além de ter 27 superintendências para cuidar de obras tombadas nos estados, também gerencia os monumentos considerados patrimônio cultural da humanidade. A gente tem que considerar em torno de 1.260 bens imóveis, ou seja, edifícios, monumentos, né, igrejas, fazendas, fortificações. Mas sem dinheiro, todo esse trabalho fica inviabilizado. Mais ainda, desastres como o incêndio do Museu Nacional em 2018 e da Cinemateca deste ano correm o risco de acontecer novamente. Esse corte de verbas é sintomático para mostrar que o cenário vai continuar recebendo menos atenção e menos políticas e recursos mesmos para a implementação das políticas. E você já ouviu falar em retrofit? Esse processo é muito utilizado na Europa e tem por objetivo melhorar um espaço e dar a ele uma nova finalidade. Assim, casarões antigos e abandonados são transformados em habitações modernas. Um exemplo de como preservar, pode ser um bom negócio. Um destino bem melhor do que o das dezenas de monumentos, museus, igrejas e casarões que foram fechados, abandonados ou vandalizados no Brasil nos últimos anos.